Eu acho que, assim, tem certas teses aí envolvendo o Fernando Diniz. Eu sempre digo o seguinte: ele e outros aí, o cara é apenas um técnico de futebol, gente. Não é um pensador moderno, um gênio da raça, um revolucionário, não é nada disso. Ele é só um técnico de futebol. E nem como técnico não é nada do outro mundo. O Diniz apenas é um treinador que não rejeita a bola, gosta dela. Ao contrário de outros técnicos aí que tradicionalmente jogam no erro do adversário, esse tipo de coisa. Esse futebol que imperou aí, até impera ainda. Acho que a maioria ainda gosta de jogar assim, né? No futebol brasileiro, esse estilo, né? De jogo, que deu muito certo durante um bom tempo, então os caras continuam jogando dessa forma. Ele é diferente dessa vala comum aí, né, dos técnicos brasileiros. Mas isso não faz dele um cara genial, espetacular. É um ser humano com suas virtudes, defeitos, suas idiosincrasias, e tem suas contradições. Uma delas é o discurso do purismo do futebol e essa coisa insuportável aí que o André destacou, que também acha um saco, de reclamar de rigorosamente tudo, o tempo todo. Houve um momento do jogo no segundo tempo que o Marcelo deu uma jantada no Bruno Henrique, ali na lateral do campo, ao lado do técnico do Fluminense. Ele estava ali a 1 ou 2 metros de distância. E a primeira reação dele foi gesticular com o dedo, dizendo que não foi nada. Peraí, cara. Peraí. Não faz nada ali. Aí beira o ridículo, gente. Todo mundo viu que foi falta. Uma falta até dura do Marcelo. Acontece, é do jogo, tudo bem. Mas, pô, ele não foi. Então, o que ele quer, cara? Sabe? Aí vai na coletiva, fica mandando um recado para alguém lá que a gente não sabe quem é, alguém que cobra o Fluminense lá, algum jornalista, influenciador, já não sei, ele não citou, né? Certa pelas características das palavras dele ali, parece que é alguém que cobra o Fluminense. Aí ele fala, que vem aqui agora, engenheiro de obra pronta, não sei o quê, que é uma idiotice falar, acho que foi isso que ele falou, a palavra, não sei se foi essa exatamente. Enfim, ele discordando até de forma um pouco grosseira de quem acha que não é que não possa jogar junto, mas que não é o ideal colocar Ganso e Renato Augusto juntos. Parece uma obviedade isso, nem cabe discussão, na minha opinião. Acho que é tão óbvio, exceto em circunstâncias de jogo, né? Momentos específicos, precisando de um resultado, você pode até tentar. Mas para partir de um início de jogo contra um adversário difícil, talvez contra um time fraco, que vai jogar todo mundo marcando lá atrás, que não vai quase te agredir, possa ser e tal, mas tê-los sempre em dupla é muito difícil. Porque diziam que não dá para jogar Felipe Melo e Marcelo e foram campeões. Sim, ele sacava os caras durante os jogos. Inclusive, no final da Libertadores, ele fez essa reposição durante os jogos. Então, não é bem assim. Não é bem assim. Para colocar os dois ali e tal, ele teve que fazer algumas concessões e alguns ajustes durante os jogos. Isso aconteceu. E o fato de ter dado certo na Libertadores, que é um mata-mata, não significa que isso seja o ideal para o Fluminense ou perfeito. Funcionou ali, ok, mas pode não funcionar mais. Até porque eles agora ficaram um ano mais velhos, né? Então tem tudo isso no contexto. Então acho que realmente ficou bem chato aquilo ali. E é impressionante como se reclama. E isso é estratégia, né? É estratégia. Como a arbitragem permite também, então alguns clubes utilizam isso, alguns times utilizam isso. É o tempo todo. E aí o outro lado tem que reclamar. Eu acho que aí não dá para ficar quieto. Se você deixou o adversário apitar o jogo, pô. Tem isso também. Você tem que estar ligado nisso aí. Futebol, cara, é um jogo também de intimidação. Especialmente nesse ambiente, com arbitragem fraca, sugestionável, né? Com pressão para obedecer o VAR e tal. Então você tem que estar atento a isso. Então, se o técnico reclama, o outro tem que reclamar também, cara. Não tem jeito. Mas aí prejudica a arbitragem. Paciência, se o árbitro aceita. Agora, se o árbitro for firme e não tolerar, aí tudo bem, deixa que eles vão se entender ali e o árbitro vai ser rigoroso. Mas geralmente não é o que acontece, né? E sábado, especialmente, foi um desastre. A arbitragem é muito ruim. Aquela falta que o Marcelo cavou, eu achei constrangedora. Depois do gol anulado, o Marcelo recebe uma bola e vem trazendo para frente da área, pedindo a falta. Aí o De La Cruz encosta nele, mas encosta de leve, não é empurrão. O Marcelo abre os dois braços e pula. Parecia que ele ia saltar, assim. Sabe quando o cara pula de um penhasco lá de cima para cair lá embaixo do mar, no Rio? Cena de filme, assim. Ele fez assim com os braços e saltou de peito assim no gramado. Lógico, pô. O cara queria uma falta frontal. Não estamos conseguindo entrar na área dos caras, não conseguimos chutar na porra do gol. Cara, vou cavar uma falta aqui, quem sabe de falta ele consegue fazer um gol no Flamengo. Foi isso que ele fez. Aí o árbitro estava de frente para o crime e deu a falta. Assim, um claro lance que ele se atirou. Será que o Wagner Magalhães não consegue diferenciar? Mas está ali sob pressão. O Diniz reclamando o tempo todo, cara. E não é só ele que faz isso, não. Tem mais técnicos que fazem isso aí também. Sempre teve. E ainda continua existindo isso. Só acho que no caso do Diniz tem sempre essa ressalva. O discurso é uma coisa e o comportamento no campo não tem sido compatível com o discurso. Então tem que falar isso também. Muito Manda chato. Fazer falta, né, Mauro?
Pô, as faltas eram... André, eu passei o jogo na transmissão, até uma hora eu falei, cara, eu acho que eu estou sendo um pouco chato com quem está acompanhando, mas não dá para ser diferente. Porque uma hora eu falei, olha, as faltas táticas estão acontecendo, elas são sempre entre as duas intermediárias ali, perto do grande círculo, na cabeça do grande círculo, para lá ou para cá. Porque é a zona onde você ali aciona o jogador para partir com todo aquele campo que o Fluminense estava para o Flamengo. Ele fez 17 faltas no jogo, o Flamengo fez 10. Houve um momento do jogo que estava com quase o triplo de faltas. Tipo 14-5, uma coisa assim. Aí no final o Flamengo matou o jogo, picotou também com faltinhas. Aí levou no 0-0. Aí o número, a diferença mudou, mas chegou a ter quase o triplo. Toda hora faltinha, tudo no meio-campo ali. Quando a bola batia no pé do Arrascaeta, De La Cruz, ou do Pedro, quem fosse ali para tentar acionar a Cebolinha, parava com falta. Parava com falta. Então era de uma intermediária até ali a ponta do grande círculo, o Fluminense parava com falta. Isso era deliberado, uma coisa muito evidente. Ah, não pode? Pode. É uma tática. Você pode. Pode. Só não dá para depois na coletiva ficar com esse discurso messiânico de salvação do futebol brasileiro e tal, porque é um treinador como outro qualquer. E no ano passado, ele reclamou, quando houve o Fla-Flu do Vitor Pereira, que o Flamengo venceu, né? E também o outro jogo contra o Sampaoli. Ele reclamou também na Copa do Brasil que o Flamengo parava muito jogo com falta. Ele está fazendo igual, pô. Então não reclama, aceita e segue o jogo. Eu acho até justo quando o outro time faz muita falta, a seguinte reclamação: olha, o meu adversário, seja qual for o time, o meu adversário abusou do recurso da faltinha tática. E o árbitro não usou do rigor, aplicando o cartão pela sequência de faltas. Eles fizeram X faltas, o nosso time fez tantas. E as faltas foram todas... O técnico na coletiva tem condição de ter essa informação com a sua equipe. E as faltas aconteceram, 70%, 80% foram nessa faixa de campo, matando a nossa jogada de contra-ataque. Isso não pode ser tolerado. A arbitragem tem que ser rigorosa, amarelar quem faz esse tipo de falta, para que o jogo possa fluir. Perfeito. Aí é uma reclamação pertinente, se fosse assim. Mas ele reclamou como se aquilo fosse um pecado mortal. E ele também utiliza. Ele pode utilizar, então não reclama. Vai lá e faz, acabou e tudo bem. Não vejo nenhum problema. Até porque existe na regra o cartão como punição para esse tipo de coisa. E a recomendação para os árbitros: rodízio de falta, sequência de faltas, faltas que não são violentas para cartão, mas que pela quantidade, que aí, de novo, árbitro de futebol tem que entender de futebol para perceber, por exemplo, o lance do Keno. Perceber que o Keno se joga, tem um contato, mas não é forte o bastante, ele se joga. Dentro do campo, gente, o árbitro tem uma visão, uma perspectiva, se estiver bem colocado, melhor do que a do VAR, do que a nossa, vendo pela TV ou pela internet. Porque ele está dentro do campo, uma visão privilegiada. No dia que eles colocaram, já teve essa experiência na Holanda, me parece, mas no dia que nós tivermos em replay a visão do árbitro por uma câmera colocada dentro do seu uniforme, com uma visão em 3D, mega, super tabajara, porra, aí vai ser genial, porque a gente vai ter a visão do cara no campo. E a gente vai começar a perceber situações que à distância não se vê. Eu até falo muito sobre isso. Assim, nós temos hoje muitos colegas da imprensa, não é o caso do André, que gosta muito da parte tática, mas é um cara da arquibancada que viu muito jogo de futebol. E muito jogo também em estádios que não o Maracanã. Eu acho que você começa a entender futebol vendo o jogo de perto, como ele é. Na minha formação de futebol, no Maracanã, a gente via de longe. Na geral, mais de perto. Mas eu fui muito estádio pequeno, fui a muito jogo de várzea com meu pai em Niterói, e vi ali como é que é o jogo de futebol que o couro comia. Especialmente no combinado 5 de julho, ali no Barreto, que você conhece. Alan, que aliás está fechando, está acabando o clube, infelizmente. Domingo de manhã, André, 5 de julho é um clube de Niterói, e tinha um campo de futebol society, de terra, e ali jogavam os caras bons de bola ali, muitos veteranos iam jogar ali. Jair Marinho jogou ali, Jeremias do Fluminense jogou ali, entre outros. Caras que se aposentavam iam jogar ali. O cara ganhava um cachezinho, ganhava uma caixa de cerveja, tudo isso nos anos 70. E lotava domingo de manhã, um jogo às 9, um jogo às 10. 8 na linha, 1 no gol. Mas a pegada era, sabe, o jogo era a vera mesmo. Um juiz, não tinha bandeirinha, não tinha impedimento, e lotava, os times tinham torcida e tal. Eu era molequinho, 7, 8 anos, 6 anos de idade, sei lá, eu ia com meu pai todo domingo de manhã para ver. Aí você fica na grade ali, pertinho, vendo o jogo, você já é educado, percebendo o seguinte: isso é um jogo de futebol. É dedo na cara, intimidação, porrada. Isso é um jogo de futebol. O jogo é isso. Quando você vê pela televisão à distância, você vê taticamente tudo, mas você não percebe situações que acontecem lá dentro. O árbitro, ele está lá dentro. Ele percebe tudo isso que está ocorrendo, inclusive o grito do jogador na hora que ele sofre a falta. E quando é um grito fake, é perceptível. O cara sofre uma faltinha de nada. Parece que estão dando um tiro nele de bazuca. O árbitro tem que ter essa malandragem, esse conhecimento. E alguns árbitros me parece que não têm esse conhecimento.
como se nunca tivessem visto um jogador de perto disputando uma bola. E eles veem isso o tempo todo. Então, é ridículo que qualquer coisa dessas seja transformada em falta. Ontem houve o jogo entre o Manchester United e o Liverpool. O gol da virada do Liverpool, 2-1, tem viradas no jogo, no plural, né? É um gol do Salah, que na origem o Joey Gomes dá o bote no Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes vai todo molenga na jogada, todo molenga, e perde a bola na lateral esquerda de defesa do seu time. A sequência da jogada vai a bola no Darwin Núñez, o goleiro dá o rebote, o gol do Salah. Checaram o impedimento ou não do Darwin Núñez. Segue o jogo, amigo. Segue o jogo. Botafogo, semana passada, contra o Red Bull Bragantino, viu uma Rodan, checou ali e tal. Segue o jogo. Gol do Botafogo. Classificou o Botafogo para a Libertadores na fase de grupos. Que deveria ter sido ontem, né? No gol anulado, né? Pois é. Aí é do lado o gol do Flamengo. Mas pelo que o André falou, é fácil anular um gol assim. O negócio está resolvido praticamente. Tivesse 0-0, eu acho que ele não ia anular. Porque aí a pressão seria muito grande do outro lado. Então, assim, como é que num contexto que você foi quase premiado com a anulação desse gol, ainda reclama tanto, gente? Meu Deus. Ah, que chato isso, né? Pelo amor de Deus.